Olá, olá a todos. Estamos começando o nosso bate-papo semanal pela Casa Fraterna. Meu nome é Thaís e eu digo a vocês todos que estão começando a entrar na nossa live de hoje, que sejamos todos muito bem-vindos, que nós nos sentimos muito honrados e felicitados pela vossa presença. Hoje nós temos a missão e a responsabilidade de compreender um pouco mais que é Deus. E hoje a live será só comigo, né? A falar no primeiro plano aqui. Mas se vocês puderem e quiserem, sintam-se à vontade para mandar perguntas, dúvidas. Adoro dúvidas, porque aí eu fico mais dúvida ainda, né? E também coisas que queiram compartilhar e alguma coisa que queiram de necessário. Também gostaria muito de, antes mesmo da gente fazer a nossa prece, que vocês pudessem compreender também que a Casa Fraterna está disponível para que a nossa egrégora entre em sintonia com a prece de cada um de vocês, tá? Então, nós não estamos apenas em live, nós estamos também como casa de oração, de plantão, para a necessidade de cada um. Então, se vocês tiverem nomes de pessoas que vocês queiram que a gente coloque em nossas preces, em nossas vibrações, nós nos sentiremos muito honrados em poder acessar as vibrações positivas do mais alto, rogando a Deus que cada um de nós possamos auxiliar ao próximo. Essa é a nossa função, essa é a nossa vontade. Nós somos, ainda que sejamos ferramentas ainda em amolação, nós nos sentimos assim, ainda assim nos sentimos como ferramenta, para que a gente hoje possa abrir os nossos trabalhos, que a gente possa conversar um pouquinho. Nós vamos primeiramente fazer a nossa prece, né? Quem quiser colocar um copinho de água pedindo prece, para que a espiritualidade maior possa acessar a casa de vocês e fluidificar a água de cada um, se for da vontade. Se não for da vontade também, tá tudo certo. Tá ok? Vou abrir aqui, ó. Tá vendo? De José Carlos de Luca, melhor sempre. Ou é sempre melhor, desculpe, sempre melhor. Adoro, é tipo um minuto de sabedoria, né? E tem coisas muito legais pra gente começar o nosso bate-papo. E aí diz o seguinte, eu vou ler pra vocês, tá? A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Então, alguém me dá um okzinho aí, se estão ouvindo bem, porque assim, esse novo formato de live, em que a gente fica sozinho, dá uma solidãozinha assim, sabe assim, eu gostava de dividir tela com Suzana, mas ela não quer mais não, ela quer que a gente faça live sozinho, e aí a gente só obedece, tá?
Vou tentar aumentar aqui. Tá tudo certo, Camille? Obrigada, Dina. Gente, hoje, eu não sei se tudo lindo é, Su? Ah, bonitona. Olha só, eu não sei se chegou para todo mundo a postagem. E eu não sei também se eu tô meio perdida. Eu acho que eu escrevi o fixo lá do tema, mas eu acho que eu mesma apaguei. Mas hoje a gente vai conversar sobre que é Deus. Que é Deus, que, e não quem é Deus. Pensa bem, a gente vai começar pensando por que nós, espíritas, aprendemos com Allan Kardec, através desse livrinho aqui, ó. Tá vendo? O Livro dos Espíritos. Obrigada, Joel. Através desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é um compilado dos espíritos, que a primeira pergunta que Allan Kardec fez de forma sistemática aos espíritos para provar que ele não estava sendo vítima de um embuste, né, vítima de uma fraude ou de qualquer coisa nesse sentido. Allan Kardec, ele criou um sistema que foi um sistema científico, e através desse sistema científico ele pode elencar uma série de perguntas, e a primeira pergunta, que seria a pergunta originária, seria a pergunta que traria toda uma série de outras, seria a pergunta gênese de tudo, porque sem ela não poderia dar continuidade às demais. É como se ela fosse a pergunta original, né? Se nós perguntamos, quando resolvemos filosofar um pouquinho sobre a nossa vida, nós perguntamos: de onde eu venho, para onde eu vou, o que sou, né? O que é isso tudo? Então, a pergunta original seria: que é Deus? Veja que não estamos usando o pronome, né? Quem é Deus? Porque se assim fosse, nós utilizando a pergunta quem é Deus, nós estaríamos hominizando, né? Trazendo Deus como se fosse uma figura humana ou uma figura animal, né? Se fosse possível perguntarmos de forma inteligente quem é Deus, nós estaríamos já desde a pergunta desfazendo a ideia maior de Deus. Porque Deus não é quem, mas é que é no sentido de coisa existente maior, tá? Então, dessa forma, a gente já quebra o primeiro dogma. Porque a pergunta do quem, a gente estaria colocando criador e criatura na mesma sintonia, no mesmo, entende? Na mesma faixa. Como se aquele que criou fosse a mesma energia, né? A mesma essência da criatura. Quando, na verdade, nós sabemos que conteúdo é menor que continente. Então, dessa forma, Deus, que é Deus é o continente em si, é tudo que há, uma existência muito maior do que nós, que somos criaturas advindas dele. Nós somos centelha dele, nós somos faisquinhos de Deus, tá? Então, quando Allan Kardec compila a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta que, ao mesmo tempo muito sintética, que é Deus, três palavrinhas, ela é também, primordialmente, de uma ideia filosófica gigantesca. E a resposta, ao longo de todo o Livro dos Espíritos, nós vamos poder acessar. Mas os espíritos falam de uma maneira muito
também sintética, respondem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Pera ainda, inteligência, vamos lá, peraí. Então, nós que aprendemos ao longo do tempo, culturalmente, que Deus é o quê? Deus é piedoso. Nós aprendemos que Deus é misericordioso. Deus é justo, Deus é bom, Deus é forte. Não é isso? O que mais que Deus é? Deus é o que mais? Já falei piedoso, misericordioso, já falei várias coisas. Mas aí a espiritualidade vem e nos diz o seguinte: Deus é inteligência suprema. Por que inteligência? Por que inteligência e não, sim, também amor, Dina? Por que ele diz que Deus é inteligência em si e não diz que Deus é inteligente? Porque ele é a soberanidade. Deus é o ser soberano. Dessa forma, nós vamos compreender que Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a fonte em si. E ele não pode, não nos cabe imaginar que Deus seria como nós que somos criatura. Então, por exemplo, na mitologia grega a gente tem Zeus com Z, né? Que seria o deus da criação. Então, Zeus é forte. Se a gente for na mitologia grega e for dar uma olhada na figura, que a gente tem a figura em forma de homem, com um raio na mão. Não sei se vocês já viram. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada em livro, internet, tal e tal. Vocês deem uma olhada lá. Quem é Deus? Zeus, o Criador. É aquela figura forte, né? Que segura um raio, que segura uma energia. Então, a gente vem culturalmente, ao longo dos tempos, dos séculos e milênios, tendo uma compreensão não só equivocada. Oi, minha prima entrou. Não só equivocada, mas diminuta de Deus. A gente tem a medida da nossa inteligência. Porque nós não podemos imaginar algo em que nós mesmos não damos acesso para essa inteligência. Então, por isso que ao longo do Livro dos Espíritos, e eu convido a quem ainda não conhece essa obra magnífica de ciência, filosofia e religião, quem puder, quem quiser, inclusive tem na versão de audiobook, tá? Quem quiser, quem se sentir à vontade e precisar, por exemplo, de um link, seja do link para adquirir o livro, seja de um link para acesso ao YouTube, porque tem ele em áudio também, é extremamente valioso o encontro com essa obra de um Livro dos Espíritos. Então, quando ele diz inteligência suprema, é quando ele põe por terra essa nossa ideia de que Deus é forte. Porque forte somos nós que somos filho dele, né? Amorosos somos nós que somos filho dele. Nós somos a centelha divina. Então, cada vez que nós acessamos a nossa virtude, nós estamos respondendo para nós mesmos, que é Deus. Então, essa pergunta, a resposta dentro de O Livro dos Espíritos é muito mais um convite do que uma resposta em si. Sabe por quê? Porque essa resposta nós vamos encontrar ao longo de nossa existência, através do acesso das nossas virtudes, das virtudes que Deus, ao longo do processo de criação de nós enquanto humanidade, permitiu que sejamos fonte de energia advinda dele. Então, portanto, a nossa resposta só se bastará
À medida que nós acessamos a nossa própria inteligência a serviço da evolução. Porque essa evolução é aquela que vai nos dar acesso a essa tão conhecida e ao mesmo tempo tão misteriosa fonte criadora. Então ele diz assim: inteligência suprema, vírgula, causa primeira de todas as coisas, porque toda a criação é da mesma, surge de uma mesma fonte. Então, ela novamente se torna um convite para conhecer a nós mesmos e entendermos que somos todos exatamente iguais, fonte dessa mesma criação. Então, entende como numa simples resposta nós colocamos tudo em questão, tudo nivelado de uma mesma forma. Estamos a compreender que somos todos iguais, porque somos feitos imagem e semelhança divina. Não dá para entender por que a gente pensa que a gente é diferente, porque a gente tem um aspecto físico diferente, está numa classe social diferente, sendo que somos primordialmente energia, porque o espírito é a energia em si. Imagine, vamos tentar imaginar, fazer um pequeno exercício. Isso mesmo, Pedro. Enquanto somos forte, Deus é a força. Sim, porque é a fonte. Né? Imagine que, para a gente compreender essa questão de força e forte, misericordioso e misericórdia, vamos entender como o mar. Nós, enquanto gotinhas do oceano, conhecemos outras gotinhas. Cada um de nós estamos aqui como gotas. E estamos querendo que caiba dentro da nossa própria compreensão, veja bem, dentro da nossa própria compreensão, o mar. Porque achamos que dentro da nossa inteligência, dentro da nossa escala evolutiva, caberá todo o mar. Quando, na verdade, nós somos juntos, formando várias gotas, formando o mar em si. Entende como há uma necessidade nossa de ampliação de horizonte para uma evolução maior dos nossos sentidos, para que caiba em nós acessar um pouco mais essa inteligência suprema. Mas ao longo do tempo, ao longo de nossa evolução, de nossas encarnações, nós vamos compreendendo um pouco mais, né, que é Deus. Então essa pergunta, a resposta dela é a própria evolução humana. E aí, continuando, a pergunta número 2 de O Livro dos Espíritos, ele diz assim: que se deve entender por infinito? Porque aí Allan Kardec pensa, tá, então causa primeira de todas as coisas. Será que então Deus é o próprio infinito, o universo? Peraí, vamos lá. Aí ele tá na tentativa da compreensão. Aí a espiritualidade vem e responde: o que não tem começo e nem fim, ou seja, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Entendemos? Acho que não, mais ou menos. Aí ele diz na pergunta número 3: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Então, peraí. Deus causa a primeira de todas as coisas. Então, será que toda a vastidão do universo, tudo o que existe, tudo o que há, que é o próprio infinito, aquilo que não tem começo e que não tem fim, será Deus? Então foi essa
a dúvida que veio na sequência, né? Suscitada por Kardec. Aí a espiritualidade responde. Definição incompleta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Compreende? Ou seja, se nós pensarmos que Deus é o infinito, mas ainda também não temos a ideia real do que seja o infinito, trocaríamos então uma dúvida por outra. Porque trocaríamos Deus é o infinito é Deus, aí a gente fica cíclico. Uma pergunta respondendo com outra pergunta. Aí ele diz, pobreza da linguagem dos homens. O que isso nos está dizendo? Evolua enquanto humanidade, para que então possa chegar a uma resposta cada vez mais próxima do que é essa fonte criadora. Então, o que nos suscita, o que nos move, não é exatamente que é Deus, mas o que nós fazemos todos os dias para acessar essa energia dele em nós. Porque se somos filhos dessa fonte criadora e estamos a caminho da perfeição, esse caminho da perfeição só se dará a partir do ponto em que nós, seres inteligentes, colocamos essa nossa força vital, a nossa força de vida, em prol do conhecimento maior. Mas o conhecimento no sentido de sabedoria. Porque não vai adiantar a técnica, não vai adiantar a filosofia, se nós não acessarmos o que é de mais puro que possa haver, que há de maior, que transcende até a nossa própria capacidade de pensar. Deixar sentir o que há de melhor em cada um de nós. Talvez Deus seja os lampejos nossos de satisfação com o bem-estar do dever cumprido. Deus talvez seja a sensação de plenitude de fazer o correto, de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Compreendendo os preceitos do Filho maior que já pesou nesse mundo, que é Jesus. Nós poderíamos passar uma noite inteira tentando compreender que é Deus. Mas o nosso exercício maior é quando nós respondemos através do nosso próprio coração. Eu às vezes me pergunto, se Deus não é justo, mas é sim a própria justiça, o que será de nós quando acessamos a nossa vontade de cometer injustiças? É o nosso distanciamento do que é Deus. Quando nós deixamos de ser misericordiosos, porque a misericórdia tem muito a ver com empatia. A empatia hoje ela está muito na moda, né? A palavra pelo menos. E aí, quando nós pensamos e agimos de forma não misericordiosa, de forma não empática, injusta, maledicente, etc e tal, que são as nossas não virtudes que ainda teimam em conviver em nós, eu diria o seguinte, são as nossas atitudes de não Deus. Não é a falta de Deus, mas a nossa negação momentânea. Então, o nosso exercício maior é compreender e viver através dos preceitos que o maior filho
que pôde pisar na terra, o maior Filho de Deus que pôde pisar na terra. É a melhor forma de tentarmos compreender o que é então essa essência divina, que tantas vezes nos inquieta e que tantas vezes nós, quando vacilamos a nossa fé, perguntamos: e Deus, será que existe mesmo? Será que Deus olha por mim? Gente, será que Deus está me vendo aqui? Porque se somos 7 bilhões, será que Deus está lembrando de mim agora? Será que lembrou de mim hoje? Será que já me viu aqui? A nossa vacilação de fé. Mas veja, Deus não precisa ver tudo o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque Ele já mora dentro de nós. Cada vez que reencarnamos, somos a reencarnação divina. Então, está dentro de nós mesmos através da nossa consciência. Então, somos, assim, seres divinos. E, portanto, nenhuma reflexão vai ser suficiente. Nenhuma palavra que eu possa dizer e nada que eu possa tentar expressar será tão tangível, a gente possa tocar de verdade nessa fonte, porque ela já está no nosso interior. Deus é muito mais o sentir do que o verbalizar. Deus está no meu, no seu, em todos os nossos cotidianos e no nosso agir. Então a gente não precisa pensar se Ele é o infinito ou se Ele é algo que a gente possa quantificar ou qualificar. O que nós precisamos, na verdade, é nos permitir acessar essa fonte maior. Não vai adiantar nada eu passar a noite inteira tentando falar e verbalizar e tentar demonstrar, se cada um de nós não fizermos o nosso autoencontro. Porque quando a gente entra para a nossa essência, é lá que a gente vai achar a nossa resposta. Eu queria hoje dedicar as nossas preces, a nossa live, para algumas pessoas que estão em situação de vacilação de algum momento, de luto, de agonia. Eu queria dedicar para algumas pessoas, eu não vou citar porque eu não pedi permissão para essas pessoas, mas que nós possamos em vibração emanar as melhores energias, as energias da fonte criadora para as pessoas as quais amamos e que estão passando por momentos extremamente delicados. Rogando a Deus, a essa fonte maior, a Jesus Cristo, o melhor que essas pessoas possam acessar de força própria, emanando a nossa força, a nossa energia para os nossos irmãos. Porque existem dores inomináveis e também anônimas por trás de cada pessoa que nós conhecemos. Às vezes a gente acha que está passando por dificuldades, por questões. E o mundo, como eu estava falando agora, será que Deus existe mesmo? E aquela vacilação de fé, aquela coisa toda. Mas, gente,
Eu não sei se vocês conhecem Emmanuel, que Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, tá? Quem já assistiu o filme do Chico Xavier vai se lembrar dele, ou que leu alguma obra. E Emmanuel, ele ensina um exercício extremamente valioso para aquela pessoa que se encontra numa situação melancólica, numa situação às vezes de revolta com Deus, ou algo que esteja em desalinho daquilo que nós achamos que é melhor para nós, porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor para nós. Emmanuel diz o seguinte: vai trabalhar, vá fazer algo por alguém, vá conhecer as dores do mundo, acesse os cotidianos de outras pessoas, e assim você vai ver que a sua dor vai ser cada vez menor, porque você vai entender que toda e qualquer situação é só mais uma situação, só mais um obstáculo. E ele vai ser cada vez menor conforme você entenda que ele é fonte maior para o seu crescimento. Então não adianta a gente se rebelar contra Deus, é pura perda de tempo. Pura perda de tempo. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Não é assim? Quem é que nunca ouviu a avó dizer isso? Deus sabe o que é melhor para nós. Pois é, mas é mesmo. Tanto isso está na sabedoria popular dos nossos antigos, como isso está no livro dos Espíritos, como isso está na Bíblia. Mas principalmente isso está em cada uma de nossas consciências. E se rebelar contra essa energia e dizer, não, eu quero isso, eu quero aquilo, como se a gente fosse criança ainda no jardim de infância, batendo o pé e fazendo birra. É porque é assim que às vezes a gente aparece para Deus, tá? Como umas crianças crescidas. É dessa forma que a gente vai perdendo o tempo precioso que é estar reencarnado. Porque a gente nunca sabe o tempo que a gente ainda tem por aqui. Então, que nós possamos unir as nossas energias, reunir as nossas virtudes para a compreensão não só de que é Deus, mas ouvir a resposta dentro da nossa própria consciência. E esse exercício, muitas das vezes as pessoas perguntam, mas e como que faz? Como que faz? Sabe como faz? Através do silêncio. Às vezes uma meditação. E às vezes, não só através da meditação, mas através de, mais uma vez eu vou dizer, a oração. Porque não há nada mais simples do que acessar essa inteligência suprema do que através da nossa própria inteligência posta em oração. E Ele vai nos responder. Então, para que a gente possa encerrar, eu convido a cada um de vocês que mentalmente, através da minha voz, eu vou tentar guiar cada um de vocês para que nós, através da oração mais completa que possa existir em toda a face mundial, deixada por Jesus, nós possamos acessar Deus através de nossa consciência nesse momento. Que possamos, cada um de vocês, fechar os olhos e vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações,
mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o poder, é o reino e é a glória, para todo sempre, e que assim seja. Graças a Deus. E com essa visita de Jesus aos nossos lares, nós vamos ficando por aqui e que, com a permissão divina, nos encontramos na próxima terça para um novo tema e um novo expositor, nos colocando como Casa Fraterna mais uma vez à disposição para tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Sintam-se abraçados, sintam-se confortados na energia de Deus e que os lares de vocês sejam igualmente abençoados. Como eu não poderia esqueci que tem dica. Obrigada, Angélica. Tem dica de série nova. Não é uma série espírita. Quem tem Netflix aí vai poder assistir. Mas não é espírita, mas tem dados científicos e que nos auxilia a compreender reencarnação, experiência quase morte. São dados científicos incríveis. Uma série nova na Netflix, Vida Após a Morte. Vida Após a Morte, tá? Quem quiser, já vi toda. Muito bacana, muito legal. Inclusive, para quem é cético, para quem não acredita, muito legal também, tá? Não é só para quem é espírita, não. É principalmente para quem não é. Vai ser muito legal. É uma dica para vocês de final de semana. E quem não for de final de semana também, for assistindo aos pouquinhos. Acho que são só 6 episódios. Mas incrível, tá? Muito bom mesmo. E, gente, muito obrigada. Boa noite e beijos para todos e todas. Boa noite.